tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafa Ciência. E o canal Rafa Ciência está completando 4 meses. Então, se você apoia o nosso canal desde esse tempo e se você ainda não é inscrito, então inscreva-se no canal e nos ajude, porque assim o canal vai continuar prosseguindo. E se você gostar do vídeo, deixa seu like. Hoje eu vou estar falando sobre a Idade Média, que foi conhecido também como a Idade das Trevas, período marcado pelo feudalismo e pela figura de reis e rainhas, mas também pela disputa entre impérios e a fama de ter sido a Idade das Trevas. A Idade Média foi um longo período que teve início em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente, e foi até 1453 d.C., com a tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos, divididos em período Alta Idade Média e Média e Baixa Idade Média. Começamos na Alta Idade Média, por volta do século V, quando o Império Romano do Ocidente enfrentava uma forte crise que favoreceu sua invasão por diversos povos, em especial de origem germânica, que os romanos chamavam de bárbaros. Com a invasão dos bárbaros neste território foram formados diversos reinos independentes. Dentre esses reinos, os francos constituíram o mais poderoso da Europa Ocidental e foi responsável por redesenhar toda a Europa. Clovis I foi o rei que transformou o Império Franco no Império Cristão. Depois veio a dinastia Carolíngia, que, através de Carlos Magno, levou os francos a ocuparem grande parte da Europa. Enquanto no Ocidente o Império Romano desapareceu por conta das invasões, no Oriente o Império Romano conseguiu manter sua unidade e ficou conhecido como Império Bizantino. A Alta Idade Média também foi caracterizada por uma estrutura social e política bem particular. Suba os seus cavalos porque nós vamos para a área rural, onde surgiu o feudalismo, a estrutura econômica social, política e cultural, baseada na posse da terra. O feudo era uma grande propriedade rural que abrigava o castelo fortificado, as aldeias, as terras para cultivos, os pastos e os bosques. Essas terras e títulos de nobreza eram doadas pelo rei como recompensa. Nesse período, as pessoas tinham muito preconceito e só importava com a aparência. Por exemplo, se você nasceu de pais ricos, muito provavelmente você vai ser aceito pelas pessoas, mesmo se os pais já morreram e você não ter renda. Agora, se você nasceu filho de servo, você vai morrer sendo servo. A nobreza era proprietária de terras, os nobres eram conhecidos como senhores feudais, que aplicavam as leis, concediam privilégios e comercializavam com os vizinhos. O clero era formado pelos líderes da igreja, que eram proprietários de vastas extensões de terra. A economia feudal era agrária, ou seja, a principal atividade era a agricultura. Além disso, era autossuficiente, produzia-se tudo o que necessitavam, concentrados no consumo local, e não em trocas comerciais. Por isso, o comércio estava em baixa. Outra característica marcante da Idade Média foi a influência que a Igreja medieval teve sobre esta sociedade. Além de deter o poder espiritual e religioso, a Igreja também detinha poder material. Isso porque, com os feudos, as igrejas que antes ficavam nas cidades foram obrigadas a se deslocar para o campo, onde os líderes religiosos se tornaram senhores feudais, com posse de terra e também com poder político. Com isso, a igreja se tornou a instituição feudal mais poderosa, acumulando bens doados por ricos aristocratas que se convertiam, além de administrar a justiça segundo suas próprias leis. Foi nesta época que ocorreram as Inquisições, ou Tribunal do Santo Ofício, onde a igreja julgava e condenava os hereges, como eram chamadas as pessoas ou organizações que se contestavam às doutrinas e regras da igreja. O tribunal foi responsável pela morte de milhares de pessoas. Mas então, no século XI, com muitos acontecimentos marcantes, este período da história foi enfrentando o declínio e chegamos na Baixa Idade Média. O feudalismo entrou em crise.
O crescimento da população trouxe o aumento do consumo, e com isso o surgimento de uma nova classe social, os burgueses. Essa galera eram os artesãos, mercadores, banqueiros e donos de comércio que habitavam nas antigas cidades medievais, os burgos. Por isso o nome. Com a população praticamente duplicada, os feudos não deram conta de suprir as necessidades das pessoas. Uma moeda possibilitou a retomada do comércio, que não estava em alta no feudalismo. Tiveram também alguns acontecimentos que antecederam o fim da Idade Média, além do declínio do feudalismo, como as Cruzadas e a Peste Negra. A Peste Negra foi uma violenta pandemia que atingiu boa parte da Europa entre 1346 e 1356. Como houve o crescimento da população urbana, a doença se espalhou e embalou a atividade comercial e retraiu os consumidores. Já as cruzadas foram expedições militares organizadas pela Igreja contra o avanço dos muçulmanos em Jerusalém. Estas expedições ajudaram no fortalecimento das relações comerciais com o Oriente. Aumentou-se as rotas de comércio, enfraquecendo ainda mais o sistema feudal. Algumas cidades da Europa, como Genova e Veneza, se tornaram ponto de partida para outros mercados do Oriente. Então, uma classe social nova estava em ascensão, a burguesia. Este conjunto de fatores fez com que o modelo feudal não funcionasse como antigamente. Como a nova estrutura social era precioso também, um novo modelo político. Então os países europeus foram esta figura a mais importante, e os senhores feudais não tinham mais o poder das terras. Surgiram os estados nacionais, ou Estado moderno. Desta forma, deu-se início à Era Moderna. Então esse foi o vídeo falando sobre a Idade Média. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau!